Meu amigo, o que o tal do Vinícius Júnior tá jogando bola é brincadeira e passa as temporadas e ele só evolui. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área para falar de Vinícius Júnior, de Real Madrid, de evolução e do jogo completo que fez o camisa 7 do Real contra o Girona, que não foi um jogo qualquer, tá? Não foi um jogo qualquer. Longe disso. Real e Girona, neste momento, representa o duelo das duas melhores equipes da Espanha. E o Real fez parecer um Real e Girona qualquer, como se estivesse jogando com o Girona na 12ª colocação, na 15ª colocação, mas não, estava jogando com o Girona, vice-líder do campeonato, então melhor ataque da competição, e um time que vinha encantando, envolvendo os adversários, um time que conseguiu, contra todos os outros adversários de La Liga até agora, fazer mais pontos que o Real. A diferença entre eles é justamente o confronto direto, porque o Real conseguiu bater o Girona das duas vezes, e é essa a diferença na competição. O que, óbvio, é um total mérito do Real Madrid. E aí você pega um jogo desse tamanho, um jogo dessa dificuldade, porque o Girona até então vinha agredindo todo mundo, vinha conseguindo jogar, e o Real faz o que faz, ganhando por 4-0, com o Vinícius Júnior sendo o nome e o sobrenome do jogo, porque o Vini participou de todos os gols. Foram 2 assistências diretas, o gol que abriu o placar, que foi um puta golaço, e a jogada do gol do Bellingham, que é um negócio monumental, né? Ele bagunçou o Ian Couto, brasileiro, inclusive, faz uma ótima temporada, e fez um jogo que eu diria um jogo completo. A temporada do Vini ela é quebrada do ponto de vista físico, mas ela é muito boa na prática. Apesar das lesões, ele teve 2 musculares e uma lesão no pescoço recentemente, o Vinícius Júnior, em 2024, é, segundo os dados do SofaScore, o jogador brasileiro com mais participação em gols. Ele tem, só no ano, e aí a gente está falando, óbvio, de janeiro para cá, 8 jogos, 6 gols, 3 assistências, 34 finalizações, sendo basicamente metade no gol, 25 dribles certos, e ele já vem de seguidas edições de Liga dos Campeões em que ele é ou líder em drible ou vice-líder, e ele faz isso já há pelo menos há 3 anos. A nota na média ali do SofaScore 7,54. Fora os 15 passes decisivos, o jogo contra o Girona, ele não é só um jogo plasticamente bonito de ver, ele é um jogo completo, porque o Vini, ele faz um golaço de fora da área, evoluindo cada vez mais na finalização, a própria mecânica na finalização do Vini, ela está cada vez mais eficiente e bonita de ver, não é só porque a bola entrou, é a forma como ele finaliza. Depois ele consegue uma assistência absurda de 3 dedos, e não é só a execução bonita, mas é a solução que ele encontra e o espaço que ele enxergou para lançar o Bellingham, para fazer o gol. A jogada do segundo gol do Bellingham é coisa de louco, porque ele rabisca para cima do Ian Couto num drible que mistura a maior característica dele, né, a pedalada e tudo, depois o drible de futsal, né, aquele tic-tacazinho rápido, e ele tenta finalizar no rebote, sai o gol, e depois ele dá assistência pro Rodrigo, que ele rouba a bola no meio campo, encontra o Rodrigo, e o Rodrigo faz o 4º gol. Portanto, é um jogo completo do Vinícius Júnior, num nível de cobrança muito alto, e num time que todo mundo imaginava que estava mudando o eixo de protagonismo, né? Você falava, agora, com o Bellingham fazendo o que está fazendo, claramente ele vai ser o dono do time, ele vai ser o cara do time, e o Vinícius Júnior, mesmo assim, tem tido protagonismo neste Real Madrid em vários momentos. Lembrando, antes do jogo do Girona, assim, se a gente pegar os últimos 8 jogos do Bellingham, ele fez um gol. Ele continua sendo muito importante. Ele não foi contratado pelo Real Madrid para fazer gol e decidir jogos. Ele foi contratado pelo Real Madrid porque ele é um meio-campista completo. E no Real, o Ancelotti tem feito um trabalho tão magnífico que está aí o Bellingham batendo quase 20 gols na temporada, já é disparadamente a temporada mais goleadora da carreira. Mas olhando o jogo específico do Vinícius Júnior, que foi um jogo de ponta clássico, né? Assim, usando muito aquele corredor e a diagonal muito próximo da área, que é algo que o Ancelotti tem lapidado cada vez mais, né? Do Vinícius tentar ficar mais próximo do gol. Quanto menos toques ele der fora da área, melhor, para se tornar mais efetivo. E de 2020 e 2021 para cá, isso ficou evidente. O Vinícius virou um jogador mais mortal, mais perigoso, mais eficiente e mais decisivo. E o jogo dele contra o Girona é um jogo de um poder de decisão
muito grande, né? Usando aquele espaço, o corredor absurdamente eficiente, ajudando para marcar, e isso do Real chama muita atenção, né? Um time que todo mundo joga por todo mundo, não por acaso tem disparadamente a melhor defesa do campeonato, só tomou 15 gols no Espanhol até aqui, também é um time muito sólido na Liga dos Campeões, então vai em todas as frentes lutar para ser campeão, e nesse momento, assim, é o favoritaço do Campeonato Espanhol, e também está bem à frente na Champions ali junto com o Manchester City em relação aos outros. Acho que até que descolou do Bayern de Munique e está num lugar junto com o Manchester City ali, só eles dois. O jogo do Vini, como a gente falou agora, um jogo muito eficiente, de muitas ações, né? São 55 toques na bola, isso é muita coisa, 94% de passes certos e passes, né, no terço final, rodeado de adversários, passes perigosos, passes decisivos, a assistência de 3 dedos que é maravilhoso, bolas longas, que nem é um hábito toda hora do Vinícius Júnior, ele acertando quase todas, os duelos no chão, ele ganhando aí praticamente 50%, né? Ou seja, quase todos, mas é um cara que tenta toda hora, e de novo, o cara que mais driblou no jogo, que mais conseguiu quebrar a marcação, quebrar a defesa do Girona, um jogo grande do Real e um jogo enorme do Vinícius Júnior, que de novo faz uma temporada assim, apesar dos problemas físicos, a temporada individualmente falando é magnífica, né? De uma maturidade enorme, de um poder de decisão cada vez mais lapidado, as tomadas de decisão cada vez melhores. Ele tem toda a liberdade lá no Real, mas tem responsabilidades com e sem bola, e muito confortável nesse Real que é fortíssimo, né? Que consegue fazer essa administração do Modric, consegue encontrar de novo um Kroos num nível muito alto, que consegue entender o Tchouaméni como um tapa-buraco na zaga e funcionando, né? O time praticamente jogou sem zagueiro contra o Girona, jogou com Carvajal e Tchouaméni na defesa, Valverde e Camavinga dando suporte para esse Toni Kroos, um time muito físico, mas muito veloz, vertical quando precisa, mas que sabe trabalhar a posse, um trabalho completo que tem hoje um ponta praticamente completo, que é o Vinícius Júnior. Então, assim, mesmo que o Bellingham faça a temporada da vida dele e seja a grande novidade, e seja falado e hoje apontado como favorito para o próximo melhor do mundo, e ok, acho que é justo, o Vinícius continuou protagonista do Real Madrid, e isso é incrível. Incrível, porque ele segue e segue e segue.